Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Em Hebreus 3:7 diz assim: Quando ouvirem a voz de Deus, não endureçam os seus corações. O que eu vou falar aqui, eu sei que muitos podem não gostar. Eu não vou falar nada daquilo que você queira ouvir, mas sim aquilo que precisamos ouvir. A verdade muitas vezes dói, machuca, te confronta, mas a verdade liberta, traz libertação. A ignorância aprisiona, mas a verdade liberta. E Jesus é a verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que o Espírito Santo fale ao coração de cada pessoa que assistir a esse vídeo. Essa mensagem é para aquelas pessoas que não estão felizes com a volta de Jesus, que não querem que ele volte por agora, que conhecem a palavra de Deus, que são batizadas, que têm anos na fé, que sabem dos sinais que Jesus nos deixou para sabermos quando será a sua volta. Mas mesmo assim viram as costas sobre essa realidade, endurecem o coração, fecham os olhos sobre isso. Estão agindo com uma tremenda frieza e indiferença em relação a essa verdade. E o Senhor me revelou o motivo. Porque muitos cristãos estão fazendo isso. Porque as pessoas estão assim. O Senhor colocou em meu coração a seguinte mensagem: em nossas vidas fazemos muitos planos e temos muitos sonhos. Sonhos pessoais, casamentos, filhos, família. Sonhos profissionais de se formar na faculdade, de ser bem-sucedido profissionalmente, ter um carro próprio, uma casa própria. Sonhos ministeriais, entre outros. E isso é errado? De maneira alguma. Devemos sonhar sim, e todos os nossos sonhos devem ser colocados nas mãos de Deus. E todos devem ter o propósito de honrar e glorificar a Ele. E se for da vontade do Senhor, eles irão acontecer, sabendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é pecado algum ser uma pessoa sonhadora. O pecado está quando esses sonhos se tornam mais importantes e passam a ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Muitos não estão felizes e não querem que Jesus volte agora. E o motivo é porque a volta de Jesus irá frustrar os seus sonhos, fazendo com que os tais não venham a se realizar, se cumprindo a profecia que Jesus disse em Mateus 24:37. A volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Noé. Noé faz a arca, ele vê as nuvens até pretas, e ele avisa: olha o dilúvio, entra na arca. E o povo estava preocupado com tantas coisas, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, alguns riam, outros debochavam, uns diziam: cadê o dilúvio? Quando de repente veio o dilúvio e os levou. A volta de Jesus seria semelhante aos dias de Noé, marcado por uma frieza e uma indiferença do povo, até mesmo o seu povo, como temos visto. E eu digo isso com muita tristeza no coração. A maioria dos cristãos vão ficar, não vão ser arrebatados. Hoje sabemos que na nossa nação existe aproximadamente 50 milhões de evangélicos. A maioria vai ficar, porque a Bíblia diz: ainda que o número dos filhos de Israel, a igreja, seja como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. Só o remanescente é um pequeno grupo. E Mateus 7,13 diz assim: a porta é estreita e apertado é o caminho, são poucos os que passam por ela. São poucos. Jesus já disse que poucos serão salvos. E eu quero que você imagine comigo agora a seguinte situação. Imagine por um momento que você está noivo ou noiva. Há amor, unidade, comunhão, e vocês estão marcando a data para o casamento. Mas aí o seu noivo precisa fazer uma longa e distante viagem. Mas ele te diz: não fique triste, eu irei voltar. Estaremos em contato todos os dias. E vocês mantêm um relacionamento à distância. Vocês se falam todos os dias. E há aquela ansiedade para o dia do reencontro. Certo dia você recebe uma ligação do seu noivo e ele te diz assim: eu estou voltando. Muito em breve vamos estar juntos e vamos poder nos casar. Qual seria a sua reação? Se você de fato amasse o seu noivo, você ficaria muito alegre e feliz com essa notícia. Você ficaria ansioso pelo dia da volta do seu noivo. Ou será que você diria para ele assim: olha, eu não quero que você volte agora, porque eu tenho outros planos. Eu quero me formar na faculdade, eu quero concluir a minha pós-graduação, eu quero adquirir algumas coisas primeiro. Eu tenho muitos projetos, depois disso você volta. Isso não iria quebrar o coração do seu noivo? Não deixaria ele muito triste? Essa sua atitude
não mostrarei que você não ama o seu noivo de verdade? E é exatamente isso que está acontecendo hoje. Se você é um cristão, serve a Deus, mas não quer que Jesus volte e não está feliz com a sua volta, você não o ama. E se você não ama Jesus, você está em desobediência com a palavra. E você não pode ser salvo, porque o maior mandamento da Bíblia é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o nosso entendimento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se tem algo que rouba o lugar de Jesus em sua vida, Jesus é para você um ídolo, algo secundário, uma coisa que você faz aos domingos. Ele é para você algo que você simpatiza, se identifica, mas não é o Deus da sua vida. Esse exemplo que eu dei foi de um noivado entre um homem e uma mulher. Só que em Mateus 10:37, Jesus disse assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você já reparou o amor que uma mãe tem pelo seu filho? O amor de mãe para o filho é muito forte. Mas o amor que Deus exige e requer que nós tenhamos para com Ele é maior do que isso e maior do que qualquer coisa. Como vamos dizer que temos esse amor por Ele, se nem a volta dele a gente quer que aconteça? Eu te amo, mas não quero que você volte não, viu? Fica aí. Aqui, do jeito que está, está ótimo. Quem ama o esposo ou a esposa mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Você já imaginou que tristeza será você ver as pessoas sumindo, sendo arrebatadas e você ficando? Aquele dia será o dia mais triste da terra. A aflição, a angústia de ter perdido o arrebatamento será demais. Você não se preparou para a volta dele, nunca quis que ele voltasse, porque você amou mais as coisas do que a Jesus. Amou mais a namorada, o emprego, a viagem, os filhos, a faculdade e tantas outras coisas mais do que Jesus. Meus irmãos, Jesus está voltando. Essa notícia deveria te alegrar, deveria te deixar ansioso para o arrebatamento. Eu não vou mentir para você, eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém dizendo está tudo bem, quando Deus tem me incomodado e colocado no meu coração que não está. Eu estou vendo isso acontecer. E a verdade é que o número de pessoas que não querem que Jesus volte é maior do que aqueles que se alegram com a sua volta, é muito maior. Se você tem fechado os seus olhos, endurecido o seu coração para a volta de Jesus, se algo momentâneo e passageiro tem ocupado mais o seu coração e a sua vida mais do que Jesus, você não pode ser arrebatado. Porque isso mostra que o seu amor por Jesus é muito pequeno, muito superficial. Isso mostra onde de fato está o seu coração. E isso mostra que você não ama Jesus. Isso é um grave sinal. Um sinal de que Deus está sendo algo secundário em sua vida. Que você tem amado a Deus, que você não tem amado a Deus sobre todas as coisas. Que você tem substituído Deus em primeiro lugar na sua vida por outras coisas. Que você se acostumou com o mundo e está feliz em viver aqui. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. O apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com esse mundo. Aquele que ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Esse mundo jaz no maligno. Em Hebreus 11:8 diz assim: somos forasteiros e peregrinos em terras estranhas. O que é um forasteiro? Alguém que é de fora, ele vive naquele lugar, habita naquele lugar, mas ele não é dali, ele é de fora. E quando você vê algum estrangeiro em nosso país, como você sabe que ele é um estrangeiro? Porque ele é diferente das pessoas. Nós temos que ser esses forasteiros. Um peregrino é alguém que está peregrinando, mas ele não é dali. Nós somos esses peregrinos, somos do céu e vivemos aguardando a volta do nosso Rei, o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo disse assim: o nosso viver é Cristo e a nossa morte é lucro. Morrer é lucro. Você já viu aqueles cristãos que estão sendo decapitados, enforcados pelo Estado Islâmico? Você já viu como eles vão a caminho da morte? Felizes, porque eles amam a Jesus e eles sabem para onde eles estão indo. Os discípulos todos, exceto João, foram mortos por mortes truculentas. Martirizados, apedrejados, decapitados, crucificados de cabeça para baixo.
Mas eles não negaram Jesus, eles estavam felizes. Pedro chegou a dizer: eu não sou digno de ser crucificado como mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo apanhava, era chicoteado em todo lugar que ia, foi morto, e quando foi assassinado ele disse assim: combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E ele continua dizendo: preste atenção agora, não somente a mim, mas certamente a todos que amarem a sua vinda. A todos que amarem a sua vinda. Agora, se morrer é lucro, quanto mais ser arrebatados em glória e encontrar com Jesus nas nuvens, isso deveria ser motivo de muita alegria para nós. O mesmo apóstolo Paulo, antes de ser morto, ele disse assim: fui arrebatado ao paraíso e vi coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. 2 Coríntios 12, 4. Sabe o que a palavra inefável significa? Aquilo que não pode se explicar por meio de palavras. Indizível, delicioso, encantador, maravilhoso, inarrável. Se você imaginar um país com uma estrutura fantástica, uma natureza maravilhosa, águas cristalinas, bosques, vales, sem poluição, saúde, felicidade, o céu é 1000 vezes mais do que isso. Porque isso é imaginável. Já o céu é inimaginável. O céu vai ser um método de governo perfeito. Vai haver uma cidade no céu. Cristo governará. Então vai haver ordem no céu, vai haver trabalho. Não será algo chato como muitos imaginam. Muitos pensam que ficaremos cantando o tempo todo. Não. Entraremos na eternidade. Paulo deve ter visto glórias lá que ele não conseguia descrever. Com certeza o céu deve ser um anseio de toda a igreja. Deve haver um desejo extraordinário de estar lá. Quando chegarmos ao céu, nós vamos saber o nosso propósito nessa era eterna e magnífica. O céu é o tabernáculo definitivo, a habitação de Deus, onde a presença de Deus fica pelos séculos dos séculos, a casa do Todo-Poderoso. E por meio de Cristo, Deus nos concede esse tremendo privilégio de passar toda a eternidade ao seu lado no céu. Como não maravilhar com isso, meu irmão? Por que endurecer o coração, virar as costas, fechar os olhos para a volta de Jesus? Se os seus sonhos, planos e projetos ou qualquer outra coisa são mais importantes do que Jesus, você não vai subir no arrebatamento. Jesus irá te deixar aqui para que você fique com aquilo que é mais importante para você. Você estará ocupado demais e não ouvirá a trombeta soar. Por isso, irmãos, viva nessa terra tendo em vista o céu. Anseie e se alegre com a volta de Jesus. Busque se preparar para a sua volta, para que quando ele voltar, quando a trombeta soar, você seja arrancado aqui dessa terra e esteja para sempre na presença de Jesus no céu. Que você esteja preparado, não só para a volta de Jesus, mas em todo momento, porque não sabemos o que acontecerá um segundo à nossa frente. A morte também é uma realidade, e pode ser que o Senhor te recolha até mesmo antes da volta de Jesus. Esteja preparado, porque como um relâmpago sai do Oriente ao Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Esse dia está muito perto de acontecer. Se você soubesse o quão perto está, você mudaria a sua vida. Se você se encontra nessa situação, amando as coisas desse mundo e não está querendo que Jesus volte, por favor, se arrependa. E com a ajuda do Espírito Santo, mude aquilo que na sua vida necessita ser mudado. Que Deus te abençoe.